Então, esse é o nosso capítulo. Eu já coloquei alguns vídeos, né, para vocês olharem sobre esse conteúdo. Essa imagem de capa aqui que mostra pra gente, mostra exatamente o nosso coração. E a gente vai começar a estudar sobre o sistema cardiovascular, o coração, vasos sanguíneos, o sangue, né? A grande e a pequena circulação. Só que hoje eu vou dar um geralzão pela parte inicial, porque isso aí a gente já viu nos outros vídeos, né? Então, o que acontece? A gente hoje sabe como que são os órgãos. Nós sabemos aonde os órgãos se localizam. Ou, se não sabemos, com qualquer pesquisa no Google, a gente já consegue saber onde que os órgãos estão localizados. Que órgão é esse? Esse da capa foi feito por Leonardo da Vinci. Ele é um artista genial, né? Um pintor, desenhista genial de todos os tempos. E ele teve essa curiosidade. Só que no início, há muitos anos atrás, né? Bota anos nisso, não tinha ética dentro da ciência, dentro da medicina, da biologia. Então, antes não se sabia nem aonde ficavam os órgãos, porque ninguém nunca tinha aberto, né, um ser humano para olhar dentro. Mas aí teve-se, né, essa curiosidade e passaram a abrir aqueles cadáveres que não eram reconhecidos, que ninguém sabia e tal, abria-se para realizar estudos. Hoje a gente sabe que não pode dessa maneira, que não é bem assim, né? Porque existe toda uma bioética por trás disso que permite algumas coisas, mas não permite outras absurdas, né? Então tinha-se a curiosidade de saber como era o funcionamento e tudo, e foi aí que Da Vinci percebeu, já naquela época, que o coração era um órgão feito de músculo. Fechem a mão de vocês assim. Fechem a mão de vocês assim. Olhe agora para essa mão fechada. Daqui para cima é exatamente o tamanho do seu coração. Isso aqui é o tamanho do seu coração. Bota ele aqui assim. É o tamanho do seu coração e o seu punho fechado. A gente fala que o coração fica, né? Tem até aquela música conhecida de Roberto Carlos. Amiga, coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Mas agora eu vou dizer, Roberto Carlos não sabia de nada. Coração não fica do lado esquerdo. Coração fica no meio protegido ali pela caixa torácica. Um pulmão do lado esquerdo e um do lado direito. Não temos coração do lado esquerdo. O coração fica no meio da caixa torácica. O coração, ele tem uma leve, né, entortadinha para cá. Ele não é totalmente em pé. Ele tem uma leve entortadinha para o lado esquerdo. Por isso que quando a gente bota a mão para sentir os batimentos cardíacos, a gente sente com maior intensidade do lado esquerdo do que do lado direito. Mas o coração fica exatamente no meio aí da nossa caixa torácica. Nós temos aqui um vídeo que o próprio livro traz pra gente. Eu vou colocar para vocês assistirem, tá bom? Vou botar aqui rapidinho pra gente assistir, falando um pouco sobre a circulação. O corpo humano desenvolve diversas atividades diárias e precisa manter seu metabolismo em bom funcionamento. Para isso, os sistemas corporais precisam trabalhar de forma integrada e coordenada. O sistema cardiovascular é fundamental para que isso aconteça, pois transporta e distribui às células substâncias importantes como O2, nutrientes e hormônios e colabora com a eliminação de substâncias tóxicas ou prejudiciais. O sistema cardiovascular possui como componentes o sangue, tecido fluido, no qual se encontram células com funções variadas e onde estão dissolvidas as substâncias a serem transportadas. Vasos sanguíneos, como as artérias, que possuem paredes reforçadas e elásticas, conduzem sangue arterial, oxigenado, do coração para as diversas partes do corpo. Veias, que fazem o percurso inverso ao das artérias, levam sangue venoso, rico em CO2, do corpo para o coração. Os capilares são vasos sanguíneos mais finos, que estão em contato direto com os tecidos. Por possuírem paredes mais finas, permitem a troca de substâncias entre as células e o sangue.
O componente central do sistema cardiovascular é o coração, que se localiza no tórax, entre os pulmões, numa região denominada mediastino. É formado principalmente por tecido muscular estriado cardíaco, com contrações vigorosas e involuntárias, controladas pelo próprio coração e pelo sistema nervoso. Envolvendo esse órgão estão as veias e artérias coronárias, responsáveis pela nutrição e oxigenação das células cardíacas. Internamente, o coração possui 4 câmaras para a passagem do sangue, 2 átrios, que são as câmaras superiores, e 2 ventrículos, que são as câmaras inferiores. Cada átrio comunica. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. O nosso coração ele é dividido em 4 partes internas. Essas duas aqui, essa do lado de cá e essa do lado de cá, as superiores são chamadas de átrios. E essas duas aqui, inferiores, desse lado e desse lado, são chamados de ventrículo. Do lado direito, átrio direito, do lado esquerdo, átrio esquerdo. As duas inferiores, a do lado direito, ventrículo direito, e a do lado esquerdo, ventrículo esquerdo. Observem que do lado direito está azul e do lado esquerdo está vermelho. Isso porque uma parte do corpo só transporta sangue rico em oxigênio e a outra parte só transporta sangue rico em gás carbônico, tá bom? Vamos prestar atenção agora aqui. Quando a gente vê aqui, ó, válvula pulmonar, ela que controla aí essa ida do sangue para o pulmão. E a gente tem também o sangue que vem do pulmão rico em oxigênio, que vai ser bombeado e vai nutrir o corpo. E tem também aquele que vem do corpo, que já está cheio de CO2, que vai ser bombeado no coração, vai voltar para o pulmão e do pulmão a gente vai liberar esse CO2, tá bom? O nosso oxigênio e o gás carbônico, ele circula no nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. Sangue arterial, que é passado dentro de artérias, é um sangue que tem oxigênio dentro, gás oxigênio. E sangue venoso, aquele que traz, né, o sangue dos órgãos e do corpo para o coração, para a gente liberar esse oxigênio na expiração, é um sangue rico em gás carbônico, que é o sangue que a gente chama venoso, tá bom? Vamos ver aqui. Comunica-se com um ventrículo. Para controlar o fluxo sanguíneo, entre as cavidades existem válvulas que abrem e fecham conforme o movimento cardíaco. Não há comunicação direta entre o lado direito e o esquerdo do coração para evitar a mistura de sangue. Do lado direito, há a circulação do sangue. Por que a gente precisa evitar a mistura de sangue? Ele está dizendo que esse lado aqui, direito, não tem contato com o lado esquerdo. Porque não pode misturar. Se um lado tem sangue rico em oxigênio e o outro em gás carbônico, não pode haver mistura desses sangues. E para o sangue que entrou aqui no átrio direito passar para o ventrículo direito, existe uma válvula aqui, ó, ela fica assim. Quando o sangue tem que ser passado, ela abre, o sangue passa, depois ela fecha. Por que ela fecha? Para que o sangue que passou aqui para o ventrículo direito não volte para o átrio, não haja retorno desse sangue. O nome da válvula que fica aqui do lado direito é válvula tricúspide. E o nome da válvula que fica aqui do lado esquerdo é chamado de válvula mitral ou válvula bicúspide. Tá bom? O sangue venoso e do lado esquerdo, a circulação do sangue arterial. Mais uma vez. Sangue venoso, de qual lado que ele acabou de falar? Sangue venoso é de que lado, gente? Esquerdo, arterial e direito, sangue venoso. Foi isso que ele falou? Vamos ouvir agora. Olha o coração. O coração se contrai cerca de 70 vezes por minuto, reproduzindo de forma periódica o que denominamos de ciclo cardíaco. O coração poderia ser comparado a 2 bombas acopladas, direita e esquerda, que trabalham automática e sincronizadamente.
Cada uma das bombas possui duas cavidades independentes, denominadas de átrio e ventrículo. Portanto, o coração terá um átrio e um ventrículo direitos e um átrio e um ventrículo esquerdos. A passagem dos átrios para os ventrículos é regulado por uma válvula situada entre as cavidades. Do mesmo modo, a passagem do sangue dos ventrículos para as artérias é regulado por uma outra válvula. Durante o ciclo cardíaco são repetidas uma série de fases chamadas de sístole ou contração e de diástole ou de relaxamento. O ciclo da bomba direita tem início com a diástole atrial. Quando o átrio está cheio de sangue, abre-se a válvula tricúspide e o sangue passa para o ventrículo direito, tendo início a diástole ventricular, que envia o sangue para o ventrículo direito. Quando acaba a diástole ventricular, é produzido o fechamento da válvula tricúspide e se abre a válvula pulmonar. Então tem início a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Dos pulmões, o sangue oxigenado retorna pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo do coração, dando início ao ciclo da bomba esquerda. O ciclo da bomba esquerda, igualmente ao da bomba direita, tem início com a diástole atrial. Quando o átrio esquerdo está cheio de sangue, a válvula bicúspide mitral se abre e o sangue passa para o ventrículo esquerdo, tendo início então a diástole ventricular. O ventrículo esquerdo termina de encher quando expulsa todo o sangue do átrio pela sístole atrial. Quando termina a diástole ventricular, ocorre o fechamento da válvula bicúspide e a abertura da válvula aórtica, tendo início então a contração ou sístole ventricular, a qual expulsa o sangue pela artéria aorta. O sangue expulso se distribui pela artéria aorta a todos os órgãos do corpo e retorna para o coração pelas veias cavas. As duas bombas trabalham em paralelo e de forma automática. Diástole atrial, diástole ventricular, sístole atrial, sístole ventricular. O ciclo é repetido 70 vezes por minuto, mas pode ser acelerado ou reduzido conforme as exigências do corpo humano. Legal, né? E aí? O nosso sistema cardiovascular, gente, ele é formado pelo quê? Pelo nosso coração, por vasos sanguíneos, que podem ser artérias ou veias, né? Olha só. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e também pelo sangue. Claro, né? Porque apenas vasos sanguíneos sozinhos não fazem nada se você não tiver um fluido ali para circular dentro dele. É possível a gente dizer que a função principal do sistema cardiovascular é fazer com que o sangue chegue a diferentes partes do nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Mas isso é impulsionado pela bomba que é chamada coração, né? Que se contrai e relaxa, expulsando ou permitindo a entrada do sangue nas suas cavidades e vai contraindo e relaxando. Essa contração e esse relaxamento, gente, tem nome. Quando o músculo está contraído, a gente chama de sístole. Quando ele está relaxado, a gente chama de diástole. Então, é sístole, diástole. Contraído, relaxado. Sístole contrai, diástole relaxa. Quando contrai, você está expulsando, fazendo uma força de contração para empurrar o sangue para outra cavidade. Quando ele está em diástole relaxado, você está abrindo ali, né, para permitir a entrada do sangue ali, sendo ele rico em gás carbônico ou rico em oxigênio. A gente viu que dentro do coração ele é dividido por essas duas câmaras, então eu vou passar aqui para a imagem, olha só. A gente tem aqui átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Na sístole é exatamente assim, ó. O sangue, você contrai aqui no ventrículo direito para empurrar esse sangue que vai para o pulmão. E aqui do lado de cá é um momento em que está relaxado no ventrículo esquerdo, mas lá em cima no átrio ele está contraído para expulsar esse sangue do átrio direito. E na diástole a gente tem o contrário. Aqui já está relaxado para permitir a entrada da passagem do sangue do átrio esquerdo para o direito. E do lado de cá também permite a entrada do sangue aqui e a passagem dele para
o ventrículo direito, tá bom? Vamos ver agora os vasos que chegam e saem do coração. A gente viu que vem sangue para o coração e sai sangue do coração. Através de quê? Como são chamados aí essas estruturas? Vimos que os nossos vasos sanguíneos podem ser chamados de artérias, veias ou vênulas. Vamos ver com mais detalhe agora. Os nossos vasos sanguíneos, eles transportam o sangue para os tecidos e também trazem do tecido para o coração de volta. São artérias, veias e capilares, que a gente chama capilares porque eles são os vasos sanguíneos mais finos, por isso que se compara a um capilar, a um fio de cabelo, só que ele é microscópio, mais fino ainda do que um fio de cabelo, isso é possível ver através de microscópios. Os vasos que têm a função de transportar o sangue que sai do coração é chamado de artéria. Tudo que a gente fala assim, artéria é porque ela está saindo do coração, está trazendo o sangue de dentro do coração para ser levado para as outras partes do corpo. Então, isso é através das artérias. Sendo as artérias pulmonares e a artéria aorta as que partem diretamente do coração, saem diretamente do coração para levar esse sangue arterial rico em gás oxigênio para o corpo. Esses vasos transportam sangue que vem dos ventrículos do coração para todas as outras partes do nosso corpo. As artérias, por elas sofrerem aí nessa ação, dessa pressão, desse bombeamento do coração, elas não podem ser uns vasos sanguíneos finos, tem que ser espessos, tem que ser mais grossos, tem que permitir ser bem elástico, né? Aumentar e diminuir seu calibre. Olha aqui, ela é mais grossa a parede, tá vendo? Por quê? Porque ela sofre essa ação dessa pressão causada pelo bombeamento aí do coração. Para ele é impulsionado com força. Então, ela precisa ter uma parede espessa para aguentar e resistir a essa pressão. Agora, as veias são vasos que levam o sangue do corpo, né? Porque o sangue já foi para o corpo através de artérias. Depois que nutriu todos os nossos órgãos, ele é captado ali já com gás carbônico para ser liberado, né? Na respiração. Vem pelas veias. E as veias, como a gente está vendo aqui, elas são de um calibre mais fino, tá? Elas são mais finas do que as artérias, só que dentro das veias existem umas válvulas, olha aqui, assim, ó, dentro da veia. Por quê? Porque não tem nada bombeando esse sangue para ele vir das nossas pernas, dos órgãos, dos braços, da cabeça para retornar ao coração. Eu não tenho nada bombeando isso. Então, ainda tem a gravidade impedindo que esse sangue suba. Então, eu preciso dessas válvulas. Por quê? O sangue está vindo, tem a válvula, ela abre, o sangue passa para a parte de cima, a válvula fecha para impedir que o sangue volte. Então, vai sendo assim, ó, abre uma válvula, o sangue passa. Abre outra válvula, o sangue passa. O sangue vai passando assim, ó. Ele passou aqui, essa válvula fechou, ele ficou aqui dentro, preso. Aí essa válvula abre, ele passa para essa. Então, por isso que às vezes quando a gente vê vídeo de circulação, a gente vê assim, ó, nas veias, passando assim, porque é o fechamento e abertura da válvula que vai empurrando o sangue contra a gravidade, tá bom? Para manter esse fluxo sanguíneo. Porque se não tivesse essa válvula, o sangue não ia conseguir subir contra a gravidade, né? O sangue que está aqui no cérebro, por exemplo, se a gente não tivesse essa válvula que fechasse, o sangue daqui ia descer, né? Porque a gravidade faria isso. E o sangue das pernas não ia conseguir voltar para o coração por causa da gravidade, tá? Então precisa ter essas válvulas. Olha a diferença do calibre. A artéria ela é mais grossa, a veia ela é mais fina, mas dentro ela tem essas válvulas que vão se fechando e abrindo e empurrando aí, fazendo com que o sangue mantenha o seu fluxo. E existem capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos mais finos ainda do que as veias. A gente consegue, às vezes, só enxergar ele com o microscópio. E qual é a função dos capilares sanguíneos? Os capilares sanguíneos são vasos sanguíneos finíssimos que permitem o contato entre a veia e a artéria. Ele fica ali formando uma redezinha. Aqui tem veia, aqui tem artéria. Elas precisam se comunicar para poder o oxigênio passar e o gás carbônico passar. Então, eles são vasos sanguíneos finíssimos que têm contato com os nossos tecidos. Então, por eles serem bem finos, eles permitem a passagem aí do oxigênio e do gás carbônico e eles permitem nutrir os nossos tecidos aí e as nossas células, tá?
Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? E nós temos o processo de circulação. É possível a gente poder distinguir a trajetória, né? O trajeto, o percurso que o sangue faz dentro do nosso corpo? A gente chama. Tem uma circulação que ocorre apenas assim. O sangue está lá no nosso coração, vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração. Vai pulmão. Então, essa circulação, coração, pulmão, pulmão, coração, a gente chama de pequena circulação, porque o trajeto que o sangue faz é curto. Então, a gente chama de pequena circulação. Já aquela em que o sangue sai do coração, vai lá para outras partes do corpo, para as minhas pernas, vai lá para o meu pulmão, vai para os meus braços, meu cérebro, pulmão não, pernas, cabeça, cérebro, braço, e depois retorna para o meu coração, faz um trajeto bem longo. Então, é chamado de grande circulação, tá bom? E aqui a gente está vendo isso. Olha só, pequena circulação, olha aqui. Sai do meu coração, vem do pulmão para o coração. Do coração, retorna para o pulmão. Então, é uma pequena circulação. Agora, aquela aqui, ó, do meu pulmão, vem para o meu pulmão e aqui para o meu pulmão. Fica só nisso, vem. É uma pequena circulação, porque o trajeto que o sangue faz é curto. Agora o outro, ó, vem do meu coração, vai lá para todas as partes do corpo, retorna para o coração, vai lá para o meu cérebro, meus braços, retorna para o coração. Então, é um trajeto mais longo. Então, a gente chama de quê? Grande circulação. Todo esse vermelho que a gente está vendo é sangue arterial, sangue rico em oxigênio, é um sangue que teve contato, né, lá nos alvéolos pulmonares e recebeu esse oxigênio lá do nosso pulmão. E ele precisa ir para o nosso coração para bombear e nutrir todo o nosso corpo com oxigênio. Nossos órgãos precisam estar oxigenados, receber oxigênio. Então, o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. E tudo que a gente está vendo em azul aqui é a circulação do sangue venoso. É aquele sangue que tem gás carbônico, que já foi liberado aí para a nossa respiração celular, e a gente precisa liberar esse gás carbônico na nossa expiração. Então, é sangue venoso rico em gás carbônico, CO2. Tá bom? E aqui tem um joguinho que vocês podem acessar o livro digital de vocês, que é um jogo mostrando um pouco sobre essa pequena e grande circulação. Tá bom? E o que acontece aí na pequena circulação? Nós temos o nosso átrio direito, ele fica relaxado e com isso ele recebe esse sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, que chega por meio das veias cava superior e inferior. E quando esse átrio ele fica cheio, começa a acontecer a sístole, que é a contração. E aí o sangue vai ser empurrado lá para o ventrículo direito, né? Ele desce, vai para o ventrículo direito, que começa a ficar cheio. Depois que ele fica cheio, ele se contrai também e acaba enviando esse sangue para os pulmões por meio das artérias pulmonares. É dentro dos pulmões que ocorre a hematose, que a gente chama de oxigenação do sangue, que é quando ocorre essa troca, passa gás carbônico e volta, entra oxigênio. Para que essa possa retornar para o coração através das veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo, e aí sendo bombeado. Então, o trajeto que o sangue faz na pequena circulação é esse aqui, ó. Do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar para os pulmões, dos pulmões para as veias e para o átrio esquerdo. E aí a gente completa a pequena circulação. Já a grande circulação... O sangue arterial ele vai ser liberado pelo átrio esquerdo. Lá do átrio esquerdo, ele vai ser liberado e vai passar para o ventrículo esquerdo. Desce, né? Para o ventrículo esquerdo. E quando esse ventrículo esquerdo sofre uma sístole, uma contração, ele vai empurrar esse sangue para fora do coração pela artéria aorta. Empurra esse sangue, né? A sístole, ela faz contração para poder dar uma pressão para empurrar o sangue. Quando esse sangue sai do coração, ele está cheio de oxigênio, nutrientes e algumas substâncias que foi produzida pelo nosso organismo. E aí, durante esse trajeto, o sangue vai receber algumas substâncias tóxicas que a gente precisa eliminar, né? Algumas substâncias que foram eliminadas pelas células. E as artérias,
elas se ramificam e cada vez mais se tornam fininhas, formando os capilares sanguíneos que eu falei para vocês. E esses capilares sanguíneos, é neles que ocorre essa troca entre os tecidos dos nossos órgãos e o sangue. Ou seja, o sangue estiver com nutrientes, o tecido pega. Aquilo que o tecido produziu ali, né, de tóxico que foi produzido pelas células, passa para o sangue para depois ser eliminado. Os capilares, gente, eles se reúnem e passam a apresentar vasos depois de diâmetro cada vez maior, que vai dar origem às veias. Então é assim, artérias vão ficando mais finas e viram capilares. Depois os capilares vão ficando mais grossos e viram veias. Aí ocorre o contato entre veias e artérias através de capilares, tá bom? Então, o esquema que eu vou mostrar para vocês agora resume essa grande circulação. Ó, o sangue que está no átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, depois para a artéria aorta, vai para todas as células do nosso corpo, depois passa para as veias e retorna para o átrio direito. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Podem me perguntar, gente. Aproveita que eu tô aqui. Pergunta aí. Estão entendendo? Não estão entendendo? Falem comigo aí. Estão entendendo? Sim, tudo bem, Raquel? Tudo bem, Luísa? Flávia? Tudo bem? Qualquer coisa, professora, que eu venho aqui e respondo, tá bom? Agora nós vamos ver a composição do nosso sangue. Dentro do nosso sangue nós temos células, mas nós também temos plasma. Se a gente for olhar, analisar tudo que tem dentro do nosso sangue, botar lá numa centrifugadora e girar, aquilo que tem maior densidade vai ficar lá embaixo, menor densidade fica em cima e a gente consegue ver exatamente o que tem dentro do nosso sangue. Mas o sangue, ele tem inúmeras funções fundamentais no nosso organismo. Claro que o sangue transporta nutrientes, transporta o oxigênio, né, como a gente viu, também o gás carbônico. O hormônio que é produzido pelo nosso corpo também é levado às outras partes do corpo através da corrente sanguínea. Os nutrientes que a gente se alimenta nutrem os nossos tecidos, nossos órgãos, também porque eles são transportados dentro da nossa corrente sanguínea, do nosso sangue. E também substâncias que o nosso corpo produziu e precisa ser eliminado também é transportado no nosso sangue até chegar ao local onde ele vai ser eliminado. Dentro do nosso sangue tem células de defesa do nosso corpo contra agentes patogênicos, né, contra organismos que podem causar doenças. Dentro do nosso sangue ele tem uma função de coagulação e eles participam aí da cicatrização de locais que houve ferimento. E o nosso sangue também tem a função de manter a temperatura do nosso corpo. Olha aqui nessa proveta aqui que mostra pra gente um pouco sobre o que tem no nosso sangue. Nós temos o nosso plasma, que é cerca de 55% do nosso corpo, do nosso sangue é plasma. 4% são glóbulos brancos e plaquetas, que são as células aí responsáveis pela defesa do nosso corpo. E 41% são os glóbulos vermelhos, que são células que dão aí aquela coloração avermelhada ao nosso sangue. E a célula dos glóbulos vermelhos, dentro dos glóbulos vermelhos tem uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína, ela tem uma grande atração por molécula de oxigênio. Então, quando o oxigênio entra na corrente sanguínea, a hemoglobina puxa ele e faz com que ele possa circular por toda a corrente sanguínea. Vai fazendo todo o seu trajeto. Graças a essa hemoglobina, né, que é uma proteína presente na nossa hemácia, o nosso glóbulo vermelho, que se liga ao oxigênio e faz com que ele consiga se circular dentro do nosso sangue, tá? O sangue, ele tem dois componentes básicos. Tem a parte líquida, que é o plasma que a gente viu, e tem a parte sólida, que é aqueles elementos figurados, que a gente tem células e também células fragmentadas, que são pedaços de células, tá bom? Temos os glóbulos brancos, que é a defesa do nosso corpo, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Vamos ver agora cada um desses que a gente falou agora, que compõe o nosso sangue. O plasma, que é a parte líquida, né? Ele é formado principalmente por água, só que dentro do plasma a gente tem sais minerais, proteínas e alguns gases respiratórios dissolvidos e outras substâncias. E o plasma, gente, é nele que circula o maior volume de gás carbônico que é transportado pelo nosso sangue.
O gás carbônico fica ali no plasma para ser transportado e passado pelo nosso corpo, eliminado depois da nossa inspiração, nossa expiração. E os nossos glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias, são as células mais numerosas que a gente tem no nosso sangue. Essas células têm esse formato aqui, ó, de disco. Elas não têm núcleo, são células anucleadas, elas não têm núcleos. Por isso, elas não conseguem se dividir, uma célula não consegue se dividir da origem à outra, e elas têm um período de vida limitado. Então, o nosso organismo está sempre produzindo essas células, porque elas têm um tempo de vida. A partir depois disso, elas morrem, tá? Por isso que quando a gente faz exame de sangue, essas coisas, nossa, as hemácias estão baixas, está com anemia, né? Aí tem que tomar, né? Porque as células estão morrendo e não estão sendo substituídas da maneira que deveria, né? Esses componentes do sangue, assim, eu estou falando dos glóbulos vermelhos, mas também os glóbulos brancos e as plaquetas, são produzidas na medula óssea vermelha, presente lá no interior dos nossos ossos. É no interior dos nossos ossos, chamado medula óssea vermelha, que é produzida as células que compõem o nosso sangue. Ué, professora, as células do sangue são produzidas dentro do osso? Sim, é lá dentro da medula óssea vermelha que são produzidas uma célula. Aqui dentro é produzida uma célula que é chamada de célula-mãe ou célula-tronco. Essas células são chamadas de célula-tronco hematopoéticas e elas têm uma função muito importante. Olha que interessante. Essa única célula aqui, célula-tronco, aqui na nossa medula óssea, no meio do nosso osso, não só nosso, até no ossinho de galinha que você mastiga e vê lá por dentro aquele molinho lá, é a medula óssea vermelha. A porosidade dentro do osso, aqueles furinhos ali dentro é a medula óssea vermelha. Nós também temos isso nos nossos ossos. E é ali dentro que ocorre a formação dessa célula aqui, célula-tronco hematopoética. E essa célula-mãe ou célula-tronco, ela tem uma função importante de conseguir se transformar em qualquer célula que o corpo estiver precisando. Por exemplo, está precisando produzir mais glóbulos vermelhos. A medula óssea produz a célula-tronco e ela se diferencia e vira glóbulos vermelhos. Está precisando de glóbulos brancos. Essa célula-tronco pode dar origem a glóbulos brancos. Ela pode dar origem a plaquetas. Isso vai depender da necessidade do nosso organismo. Tudo bem? E por que ela tem essa coloração avermelhada, os glóbulos vermelhos? Porque elas têm a hemoglobina, que eu falei com vocês, que é uma proteína que ela apresenta ferro na sua composição, né? Ela é feita de ferro. E essa célula hemoglobina, ela faz o transporte do gás oxigênio captado pelos pulmões. Então, o oxigênio sai do pulmão, passa para a nossa corrente sanguínea, lá nos alvéolos pulmonares, né? Através dos capilares sanguíneos finíssimos que permite, ele é tão fino que ele permite a passagem aí do oxigênio. Então, o oxigênio entra, se liga a essa hemoglobina e consegue ser transportado dentro da nossa corrente sanguínea. Agora a gente vai ver uma outra parte aí, né, dos sólidos que fazem parte do nosso sangue. São essas aqui, ó, as plaquetas. As plaquetas, na verdade, não são células, são fragmentos, pedacinhos de células ali. E qual é a função das plaquetas no nosso sangue? As plaquetas, gente, ou a gente pode chamar também de trombócitos, não são células inteiras, são fragmentos celulares que têm uma função importantíssima se acontecer algum ferimento, algum corte. O que acontece? Essas plaquetas, se você se cortar e começar a sair sangue ali, cortou um vasinho, alguma coisa assim, essas plaquetas elas migram, elas vão diretamente para esse local do ferimento e elas ficam ali se aderindo, elas grudam ali como uma rede, assim, ó, ficam grudando uma em cima da outra ali. Para quê? Na parede interna da parede do vaso que foi cortado. Ela ajuda a fazer uma cicatrização, ela ajuda a fechar o sangramento. Esse sangramento vai parar, aí vai passar apenas alguns fluidos, por isso que fica apenas um líquidozinho saindo depois, né? E vai ocorrer a coagulação sanguínea, não vai mais passar sangue por ali. Então, as plaquetas são importantíssimas para fechar ferimentos, tá bom? E temos os nossos glóbulos brancos, que são também chamados de leucócitos,
que eles têm uma função muito importante, que é defesa do nosso organismo, porque se entrar algum organismo estranho no nosso corpo, os nossos glóbulos brancos já começam ali a se movimentar para poder tentar destruir esse organismo invasor. E aqui a gente tem representação de um linfócito do tipo glóbulo branco, mas o linfócito ele pode se diferenciar e tomar outros formatos, dependendo de qual organismo ele vai matar, de qual momento que ele precisa agir. E alguns glóbulos brancos, eles têm até a capacidade de sair lá dentro dos capilares sanguíneos e ir diretamente no lugar onde está entrando lá o organismo invasor para poder engolir e matar esse organismo invasor. Englobar e digerir e matar esse organismo invasor. Esse processo que ele faz de engolir, a gente chama de fagocitose. Olha só que eu vou mostrar para vocês aqui agora nessa figura, que vocês podem olhar no livro também. Olha que legal. Vamos supor, você furou lá seu dedo com um espinho e cortou lá um vaso sanguíneo seu. Só que esse espinho ele estava contaminado por bactérias. Olha só aqui. Cada roxinho desse aqui são as bactérias. Quando a bactéria está presente, ela libera uma substância que é esses vermelhinhos aqui. É uma proteína que vão atuar aqui para causar uma inflamação. Bactéria causa inflamação, né? E aí os glóbulos brancos, eles estão aqui na corrente sanguínea. Quando ele percebe a presença de organismo invasor, que no caso foi a bactéria que estava lá no gravetinho que furou seu dedo, ele faz o quê? Ele consegue passar por esses espaços aqui dos capilares do vaso sanguíneo, ele vai até o lugar onde está a bactéria e ele faz isso, ó. Ele engole aí essas proteínas que causam inflamação, engolem a bactéria, tá vendo? Ele chega aqui, ó, e faz assim, igual um come-come mesmo. Ele vai ali engolindo e vai digerir dentro dele, pronto, vai eliminar. Isso daqui é uma resposta inicial, inata, é uma coisa que o seu organismo já faz naturalmente se entrar algum agente invasor aí dentro do seu sangue, tá bom? E depois você não vai ter nenhum tipo de problema. Aqui tem uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade de interação, fotografar e anexar na plataforma também, na parte de atividade do segundo bimestre. O que vocês têm que fazer? Com certeza você, sua mãe, seu pai, alguém que mora na sua casa já fez um exame, um hemograma na vida. O que é hemograma? É um exame que a gente faz para analisar o nosso sangue. Como é que está o sangue, né? Como é que está aí as células sanguíneas. E vocês vão pegar um exame desse, pode ser antigo, seu, do seu pai, de sua mãe, para vocês responderem essas perguntas aqui, tá bom? Aí vocês anexem na plataforma depois, tá? E nós vimos lá que os glóbulos brancos, quando entra um organismo invasor, ele sai do lugar na corrente sanguínea e migra lá para o lugar onde está a bactéria para engolir essa bactéria, digerir e eliminar. Só que existe uma outra maneira também de defesa do nosso corpo. Além de defender o organismo por meio daquele processo que eu falei para vocês, que é fagocitose, os glóbulos brancos eles também têm a capacidade de detectar organismos estranhos no nosso organismo. E essas partículas estranhas que entram no nosso organismo podem ser moléculas, substâncias, né, estranhas, ou micro-organismos estranhos. Eles apresentam antígeno na sua composição. E os nossos glóbulos brancos, eles conseguem detectar a presença desses antígenos que esses micro-organismos têm. E eles começam a produzir anticorpos, que são moléculas que vão se ligar a esses antígenos para poder impedir que ele afete o nosso corpo, vai lá inativar ele. Esse micro-organismo produz um antígeno. Minhas células de defesa vão produzir anticorpos. Esses anticorpos vão lá, vão se ligar a esse antígeno e vai inativar ele, vai desligar ele. E com isso ele não vai conseguir causar danos ao nosso organismo. E de uma próxima vez, se a gente tiver contato de novo com esse antígeno, o nosso corpo já sabe como destruir. Isso se chama células de memória. Os nossos anticorpos, eles são células de memória. Eles conseguem identificar a primeira vez a presença de um antígeno, vai produzir anticorpos e vai memorizar qual é esse anticorpo para matar e neutralizar esse antígeno. Aí, de uma próxima vez, se você tiver contato de novo, o organismo já vai pegar esses anticorpos e ir lá ligar, neutralizar rápido antes que você tenha qualquer sintoma que esse micro-organismo fosse causar no organismo.
Os anticorpos, eles atuam neutralizando essa partícula estranha, que é o antígeno. Ou também ele pode auxiliar as células de defesa e fazer um reconhecimento logo e destruir. Existe, gente, para cada antígeno de cada micro-organismo que pode entrar no nosso organismo, existe um glóbulo branco que produz um anticorpo específico. Por exemplo, se você já teve um antígeno que causa gripe, é diferente do antígeno que causa catapora, é diferente do antígeno que causa qualquer outro problema aí de micro-organismo. Cada antígeno ele tem uma característica diferente e por isso vai ter um anticorpo diferente para destruir esse antígeno, tá bom? Olha só que interessante, é assim que acontece, ó. Nós temos os nossos linfócitos, que são as células aí de defesa, e entrou aí um agente patogênico, sei lá, entrou um micro-organismo que causa doença. E esse micro-organismo, olha aqui essas bolinhas presas nele. Essa bolinha é o antígeno que está preso aí, que faz parte desse micro-organismo patogênico, que causa doença. Só que esse antígeno, ele é reconhecido pelo nosso linfócito. O linfócito fala, opa, esse organismo que entrou aí tem um antígeno que faz mal pra gente, uma substância que faz mal. Aí o linfócito, ele começa a produzir anticorpos, olha que interessante, se encaixa perfeitamente no antígeno. Então existe um linfócito específico para cada antígeno. Quando ele se liga aqui, ele neutraliza esse antígeno. Esse antígeno não consegue causar danos ao nosso corpo. Esse aqui é de outro patogênico, ó, já é quadradinho, ligado ali ao agente patogênico. Então, um outro linfócito produz anticorpos específicos para se ligar aqui e neutralizar esse agente patogênico. E os nossos linfócitos, nossas células de defesa, elas têm memória. Ela guarda essa informação de quais anticorpos específicos para matar aquilo ali. Isso acontece quando a gente toma uma vacina. Quando a gente toma vacina, acontece isso. Dentro da vacina tem o quê? Professora, quando eu vou tomar uma vacina, eu vou tomar o vírus? Não é o vírus vivo. Dentro da vacina tem um pedaço do vírus, uma proteína do vírus, o vírus atenuado, que é a mesma coisa, o vírus adormecido. Aí quando entra na nossa corrente sanguínea, nossos anticorpos falam assim, opa, entrou um antígeno estranho aí, vou lá. Aí ele começa a produzir anticorpos específicos que vai se ligar a esse antígeno do vírus e vai destruir, não vai deixar ele causar danos pra gente. A gente pode ter um sintoma ou outro, uma reação leve ou outra da vacina, mas não vai ser algo prejudicial para a nossa saúde. Aí, nossos anticorpos já guardaram ali exatamente como que é o formato que eles precisam para destruir. Então, se a gente tiver realmente contato com a doença, com o vírus vivo, né, no ambiente, os nossos anticorpos já vão lá, vão se ligar e vão neutralizar. Não vai deixar nem a gente ter sintomas, porque a gente já memorizou como que destrói esse antígeno. Entenderam? E todas essas células de defesa estão dentro do nosso sangue. São os nossos glóbulos brancos. Conseguiram entender? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tem certeza? Só vou voltar aqui pra gente finalizar uma coisinha aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar para outra página. Na semana que vem, nós vamos começar a ver os tipos sanguíneos. Aí eu vou trazer um vídeo, não deixem de assistir um vídeo falando sobre tipos sanguíneos. Tá bom? Por favor, não deixem de assistir. E já anotei aqui, Flávia, Luísa e Raquel, que estão assistindo nossa aula de hoje. Eu vou perguntar para vocês. Giovana não está assistindo lives? Vocês não veem ela? Qual Giovana? Giovana Alvin? Ah, ela participa de algumas. Porque é muito... Exatamente, de algumas. Luísa, porque ela não está participando da minha, ela levou muita falta, ela tem pouquíssimas presenças. Aluno repete por falta, eu tô preocupada com isso. Sua aula normalmente começa cedo, né? Aqui? É. Minha aula todas então, porque Giovana, que eu me lembro. Giovana, que eu me lembro, ela tem problema, ela tem insônia. Mas o que acontece? Nem na plataforma
ela me responde. E nem na plataforma, ela não fez o meu trabalho. Eu tô preocupada, porque eu mandei comunicado para ela e ela não me enviou. Eu tô preocupada com isso. Eu mandei Aí comunicado, eu já ela não não me sei, eu vou enviou. falar com ela depois. Fala com Preciso ela. falar com ela depois. Eu enviei comunicado, é por isso que eu queria alguém que tivesse contato, né? Porque eu enviei comunicado, ela não me respondeu. Eu fiquei esperando ela mandar alguma atividade, ela não mandou nenhuma. Então, infelizmente, ela tá sem nota. São 4 pontos de trabalho, de atividades, e ela tá sem porque ela não entrou em contato comigo e nem respondeu minhas mensagens. Aí depois, se vocês puderem falar, tá bom? Então Tá, é eu vou falar isso. com ela no WhatsApp. Tá bom, obrigada. Então é isso. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. E semana que vem assistam meu vídeo sobre tipos sanguíneos. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, Raquel, Flávia, Luísa. Tchau, meus amores. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau.